Pode desligar. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Samuel. Samuel é uma bênção, né? O atleta de Cristo. Deu um show lá no pré, pôs todo mundo no bolso. Enquanto ele estava lá jogando futebol e outras atividades, eu estava dormindo lá dentro. Maravilha. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Tá, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 23 ao 27. E o tema da palavra de hoje será a corrida cristã. Né? Vamos ver o que o Espírito de Deus tem para nós nesta noite. Eu tenho dito aqui que não adianta eu ficar falando aqui se o Espírito de Deus não nos revelar a palavra, não é? Você pode falar o tanto que você quiser, mas se o Espírito de Deus não te revelar a Escritura, você sai do mesmo jeito que você entrou. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito de Deus e Ele zela pela sua palavra. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 23, até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Maravilha. Irmãos, veja só, o apóstolo Paulo, ele gostava, né, de ensinar as pessoas da mesma forma que Jesus fazia. Jesus falava de coisas terrenas para ensinar coisas espirituais. E Paulo está pegando aqui, né, como exemplo, as Olimpíadas, né, as corridas. Como vocês sabem, os gregos são pioneiros, né, na área dos esportes, nas corridas, nas Olimpíadas. E na época de Paulo, um atleta, para ir disputar as Olimpíadas, ele treinava 9 meses, né? 9 meses de treinamento para poder ir ali, correr, representar a sua cidade. E você sabe que muitas vezes a expectativa era tão grande que quando o atleta perdia a corrida, muitas vezes ele não voltava mais para a sua cidade, né? Tamanha era a decepção, tamanha era a tristeza. Ele preferia ficar por lá, não tinha nem cara mais, né, para voltar para a sua cidade. Hoje as coisas mudaram muito, né? Não vou dizer que melhoraram, não. Mudaram muito, né? Porque um atleta olímpico hoje, ele treina praticamente todos os dias, né? O treinamento é intensivo. Um atleta olímpico hoje, ele faz uma preparação de anos, né? Ele precisa se abster de drogas, de bebidas. Ele precisa, né, ser rigoroso com o tempo de sono. Então, Paulo está fazendo um paralelo aqui. Olha só o que ele está dizendo aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Você percebe aqui no verso 25 que ele diz que todo atleta em tudo se domina.
Nós cristãos também estamos numa corrida, irmãos, né? A vida cristã é uma corrida, e Deus nos chamou para corrermos, né, nesta corrida. Mas veja aqui que a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, olha só, todo atleta em tudo se domina. A primeira coisa que o atleta precisa entender é que ele tem um inimigo íntimo a ser vencido. Não é isso? Por exemplo, o maratonista, quando ele vai correr uma maratona, muitas vezes, nos primeiros 10 minutos, ele vai sentir uma dor terrível no abdômen. E ele tem duas opções: ou ele para de correr, ou ele continua e, no máximo, aí, menos de 10 minutos, essa dor vai parar, né? Então, ele aprende a se dominar. Ele aprende a identificar o seu inimigo íntimo. Assim também nós, na corrida cristã, nós precisamos entender que nós temos um inimigo íntimo a ser vencido. Você sabe que por muito tempo eu pensei que o meu pior inimigo era o diabo. E na realidade, o diabo não pode ser subestimado, né? O diabo não pode ser subestimado. A palavra diz que nós precisamos vigiar e orar, porque ele está ao derredor, né, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, o diabo não pode ser subestimado, até porque ele não dorme, ele não descansa e ele não tira férias. Mas nós temos um inimigo pior do que o diabo ainda para vencer: nós mesmos. Sabe por quê? Porque o diabo, nós já sabemos o que fazer com ele. Preste bem atenção. Olha só aqui, carta de São Tiago, capítulo 4, verso 7. Olha só. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele o quê? Então, se você sujeita a Deus, se você obedece a Deus, se você guarda a sua palavra, se você ouve a sua voz, você resiste ao diabo e ele foge de você. Não é isso? Mas o meu eu é um inimigo muito mais difícil de ser vencido. Às vezes eu preciso entender que eu preciso derrotar o meu corpo. Eu tenho que entender que muitas vezes eu vou ter que derrotar a mim mesmo. Uma certa ocasião, Jesus disse assim: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Como é que se nega a si mesmo? Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos nos dominar em muitas coisas. Na maioria das vezes, eu sei que eu preciso orar, mas eu não quero orar. Eu oro porque eu preciso orar. Na maioria das vezes, eu sei que eu preciso ler a minha Bíblia, mas eu não quero ler a Bíblia. Eu leio porque eu sei que eu preciso ler a minha Bíblia. Irmãos, o evangelho da coroa de espinhos não é atrativo. O evangelho da mortificação não é atrativo. O evangelho do sangue derramado não é algo confortável de se ouvir. É mais atrativo as redes sociais. É mais atrativo os canais de streaming. É mais atrativo o lazer. Não é? Não que você não possa ter o seu lazer, mas eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Olha só, todo atleta em tudo se domina. Irmãos, nós precisamos dizer para o nosso corpo que quem manda em nós é o Senhor Jesus. Você está entendendo? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A carne e o sangue não querem as coisas que são do alto. Carne e sangue querem as coisas que são de baixo. E nós vamos ter que lutar contra isso. Nós vamos ter que nos dominar.
Como eu disse aqui, o diabo é sutil, mas você consegue perceber a sua ação. O diabo, muitas vezes, ele vem com sutileza, mas é possível que eu e você consigamos identificá-lo. Mas e quando o problema é o eu? E quando o problema sou eu mesmo? Não é? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, todo atleta em tudo se domina. Então, nós precisamos entender que a nossa carne não quer as coisas de Deus. A nossa carne, ela quer as coisas que são de baixo. E essa guerra que tem dentro de nós, entre carne e espírito, se nós não entendermos a realidade do mundo espiritual, nós vamos tender para as coisas que são deste mundo. E Paulo continua aqui, olha só. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Irmãos, se você entrar numa competição sem conhecer as regras do jogo, você está fadado ao fracasso. Você já pensou você entrar numa partida de futebol? Você não sabe o que é impedimento? Você não sabe o que é escanteio? Você não entende nada, mas você entra lá e acha que é só chutar a bola para frente. Você pode até ser bom, mas você está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque você não conhece as regras do jogo, né? Então, é preciso, para correr a corrida cristã, conhecer também as regras do jogo. É preciso conhecer os desafios da nossa caminhada. É preciso conhecer o Deus que nós servimos. Irmãos, tem pessoas que estão há muitos anos na igreja e ainda não conhecem o Deus que servem. Tem um monte de crente que pensa que Jesus é um gênio da lâmpada, que ele vai orar, né? E a oração dele muitas vezes parece uma lista de compras. Quando Jesus estava ali, né, na casa de Marta e Maria, a palavra diz que Marta corria de um lado para outro, né? E nós não podemos censurar Marta. Não podemos, porque ela entendeu ali a dificuldade, porque Jesus vinha com seus discípulos de cidade em cidade pregando o evangelho, muito provavelmente estavam famintos, e ela queria cuidar disso. Corria de um lado para outro, cuidando ali da alimentação, mas Maria senta aos pés de Jesus e vai ouvir a palavra, e vai ouvir o ensino. Ela queria conhecer a Deus, ela tinha sede desse Deus, e é isso que nós precisamos fazer, porque os nossos dias não estão diferentes, nossos dias estão trabalhosos, nossos dias estão corridos, mas tem uma canção que diz assim: uma coisa só é necessária, assentar-se e ouvir a palavra, não é? Então, nós precisamos, na corrida cristã, conhecer as regras do jogo. Na corrida cristã, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Nós precisamos entender quem é o Deus o qual nós servimos. Eu tenho dito sempre que Jesus não morreu na cruz para te dar uma vida feliz. Ele morreu na cruz para te dar salvação. Então, ao longo da nossa corrida cristã, nós precisamos aprender a entender as regras do jogo. Nós precisamos entender, conhecer quem é o Deus o qual nós servimos. Precisamos conhecer a sua vontade. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus? A vontade dele está expressa na sua palavra. E é por isso que nós precisamos dedicar tempo, como Maria, aos pés de Cristo, para meditar nessa palavra. Veja só, o atleta cristão precisa se abster de qualquer coisa que venha a comprometer a sua vitória. Sabe, o atleta olímpico, ele vai participar de uma maratona, se o tênis, se o calçado que ele está usando está comprometendo, ele vai se livrar daquele calçado.
Se a roupa que ele está usando, ele percebe que ela está o atrapalhando, ele vai se livrar daquilo, ele vai se abster. Ele vai se abster de tudo aquilo que o atrapalha. Vocês sabem que o pessoal da natação, por exemplo, nem cabelo eles têm, a maioria é careca. E alguns chegam a rapar até mesmo a sobrancelha, porque eles dizem que aquilo ali é milésimos de segundo de atraso. Se abstém de tudo aquilo que os atrapalha. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Nós não podemos nos deixar levar pelas inclinações do nosso coração. Nós precisamos aprender a dizer não a tudo aquilo que interfere no nosso progresso espiritual. Tudo aquilo que nos separa de Deus, nós precisamos dizer não para essas coisas. Tudo aquilo que faz o seu progresso espiritual regredir, nós precisamos ter coragem para dizer não. Então, veja aí, Paulo continua assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Irmãos, nós precisamos vencer a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela luta contra o nosso progresso espiritual. Nós temos uma natureza caída, mas é preciso lutar. É preciso pedir a Deus que trabalhe em nós. Precisamos vencer nossas vaidades. Precisamos vencer nossas mágoas, nossas contendas. Nós precisamos, assim como o atleta se livrava de tudo aquilo que atrapalhava o seu rendimento, nós também precisamos nos livrar dessas coisas. Tudo aquilo que impede o nosso progresso, precisamos nos livrar, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não quer 90% de você, não. Deus não ficará satisfeito com 99% de você, não. Ele quer você por inteiro, de corpo, alma e espírito. Ele se entregou por completo. Ele se entregou por você por completo. Por que nós vamos entregar a Ele parte de nós? Não é isso? Eu estava dizendo aqui as preparações de um atleta olímpico, né? Ele levanta cedo, ele treina, muitas vezes ele está com seu corpo dolorido, mas ele vai para o treinamento, assim mesmo. Muitas vezes ele já treinou a semana inteira, mas o treinamento vai entrar pelo final de semana dentro. Sabe por quê? Porque ele quer muito aquilo. Ele deseja alcançar aquilo. Ele é disciplinado. Ele deita cedo. Ele levanta cedo. Ele se abstém de drogas, ele se abstém do álcool, ele se abstém de tudo aquilo que pode interferir nessa vitória dele. Sabe por quê? Porque ele deseja muito aquilo. E sabe por quê que nós temos visto muitos crentes fracassarem na corrida espiritual? Por um motivo muito simples. Eles não estão atentos às disciplinas espirituais. O atleta cristão se domina, se prepara, luta pelo seu objetivo. E nós precisamos entender também que na nossa corrida cristã nós temos disciplinas. Que disciplinas são essas? A primeira é a oração. Nós precisamos entender que nós precisamos ter um diálogo franco com Deus. Irmãos, um filho que não conversa com o pai pode ter intimidade com o pai? Um filho que não conversa ali com seu pai, ele não tem o prazer de sentar e conversar com seu pai, que intimidade esse filho vai ter? E nós precisamos abrir mais o nosso coração, precisamos convencer a Deus. É interessante, eu vejo alguns salmos de Davi, parece que Davi estava desesperado. Senhor, não te detenhas. Parece uma ousadia, né? Levanta-te, Senhor.
Você já pensou eu chegar para Deus e falar, levanta-te, Senhor. Mas aquilo é esperança, é saber que Deus está ali ouvindo a sua oração. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Se você tentar uma audiência com o presidente da República, ele não vai depender muito para ele te atender. Primeiro, você não fala nem com ele, você vai ter que passar por uma assessoria, eles vão querer saber o que você quer falar com ele, aí eles vão avaliar se aquilo ali realmente é importante, se tem que chegar nele lá, se não. E dependendo da situação, você nem chega nele, você vai conversar talvez com algum assessor. Mas o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que sustenta o sol, a lua, as estrelas, todo o cosmos com o seu poder, está querendo conversar com você. Ele deseja te ouvir, ele quer ouvir a sua aflição, ele quer ouvir a sua angústia, ele quer que você abra o seu coração para ele. Ele quer ter intimidade com você. Como é bom quando se tem intimidade com o Pai, né? Maravilha quando você pode abrir o seu coração, quando você confia. Essa é a primeira disciplina espiritual na nossa corrida cristã. Segunda disciplina espiritual, adoração. Adorá-lo. Sabe o que eu acho lindo quando eu vejo o Evangelho de Mateus? Uma vez um leproso chega para Jesus e diz assim, mestre, se tu quiseres, podes curar-me. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Eu quero, seja limpo. Que maravilha, você entende a profundidade disso? Mestre, se tu quiseres, ele já sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo, era só Jesus querer, e Jesus fala, eu quero, seja curado. Aquele homem é curado, sabe o que é isso? Isso é intimidade com o Pai, é falar de coisa que está dentro do seu coração, é tocar o coração de Deus. Irmãos, nós precisamos tocar o coração de Deus. Nós precisamos parar de fazer essa oração que muitas vezes nós fazemos, às vezes no automático. Às vezes até sem perceber, nós estamos fazendo uma oração automática. Quando na verdade nós precisamos tocar o coração de Deus. Quando na verdade nós precisamos convencer a Deus do que nós estamos precisando. Às vezes nós nos preocupamos, né, em agradar alguém, um superior, uma pessoa que está aguardando algo de nós. Mas nós não nos preocupamos em agradar aquele que tudo pode fazer. Então, a segunda disciplina espiritual, a adoração. Abrir o coração para Deus, surpreender a Deus. Você já surpreendeu a Deus? Sabe como é que a gente surpreende a Deus? É quando nós nos desligamos de tudo desta vida e nos entregamos e nos derramamos diante dele. Aquilo toca o coração de Deus, aquilo faz com que ele se levante. Terceira disciplina espiritual, daqueles que correm a corrida cristã, é a leitura da palavra. Como é que você vai conhecer as regras do jogo? Como é que você vai entrar numa competição que você não sabe o que é certo e o que é errado? Através da palavra. E é interessante, a palavra, ela muitas vezes, passagens que nós já lemos várias vezes, e a gente volta naquela passagem, é como se ela saltasse aos nossos olhos, porque ela se renova a cada manhã. E é interessante que quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, ele vai nos responder os nossos anseios. Às vezes você não quer ler a palavra, como eu não quero. Às vezes, um descanso, um cansaço é tanto que você não quer ler.
mas é uma disciplina espiritual. O atleta olímpico, muitas vezes, ele não quer treinar. O atleta olímpico, muitas vezes, ele deseja ali um descanso, uma folga, mas ele ama demais. Ele quer o prêmio olímpico. Nos tempos de Paulo, era um ramo, né? Um ramo de louro. O imperador vinha com esse ramo e colocava ali na cabeça do vencedor. É por isso que até hoje a gente tem aquele ditado que diz assim, olha, você conseguiu os louros da vitória. Era uma coroa feita de ramos. Mas a coroa que nós estamos buscando é uma coroa incorruptível. E não é nenhum imperador que vai nos dar, não. É o Senhor do universo. Outra disciplina espiritual, a santificação. Irmãos, o mundo que nós vivemos, cada dia mais se distancia de Deus. Cada dia mais está longe de Deus. E nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos voltar cada vez mais para perto de Deus. Por fim, o perdão é mais uma disciplina espiritual. Às vezes, é difícil pedir perdão. Às vezes, nós chegamos à conclusão de que aquilo ali vai me diminuir. Mas não, perdão também faz parte da disciplina espiritual. Porque quando nós vamos orar, como nós oramos aqui hoje, nós pedimos perdão ao Pai. Não é isso? E se nós pedimos perdão ao Pai, então nós também precisamos perdoar o próximo. É uma das disciplinas espirituais daqueles que correm essa corrida. Irmãos, eu quero finalizar aqui essa palavra dizendo a você aqui, por que nós estamos vendo hoje, apesar do Evangelho estar sendo propagado como nunca se foi, por que nós estamos vendo tantos cristãos fracassarem na corrida espiritual? Por que tem tanto crente ficando parado à beira do caminho? Sabe por quê? Também por causa da sua alimentação. O atleta olímpico, ele não come o que ele quer comer. Você acha que um atleta olímpico chega e fala assim, coloca uma feijoada para mim que daqui a pouquinho eu vou para a maratona? Ele não pode fazer isso, né? Você acha que o atleta olímpico chega e fala assim, olha, pode colocar aí para mim uma pizza gigante com uma Coca-Cola de 3 litros, porque daqui a pouquinho a natação vai começar e eu tenho que estar lá. Não é assim. O atleta olímpico, ele tem a sua dieta muito bem preparada. Ali é olhar da quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade exata de tudo que ele precisa, né? E muitas vezes ele não vai comer o que ele quer comer, ele vai comer o que o nutricionista determinou para ele. E ele vai ver que realmente tem que ser daquele jeito. Porque se for do jeito dele, não vai funcionar. Então, por que eu estou vendo tantos crentes fracassarem na corrida espiritual? Por que eu estou vendo tantos crentes que começaram a correr tão bem, estão parados à beira do caminho? Sabe por quê? Porque tem muito atleta de Cristo se alimentando da lama desse mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos nos alimentar de Deus. Nós precisamos de Deus de manhã, nós precisamos de Deus na hora do almoço, nós precisamos de Deus no jantar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Infelizmente, tem muitos púlpitos no dia de hoje que já não pregam mais esse evangelho. Tem um falso evangelho sendo pregado nos dias de hoje. Tem um evangelho mais confortável, não fala de perdão, não fala da cruz, não fala da coroa de espinho. Tem um evangelho que fala de coisas que você quer ouvir. Tem um evangelho sendo pregado aí que fala que você é bom, que você é valioso e que você é um gigante. É esse evangelho que está sendo pregado por aí. É dessa lama que tem muito crente se alimentando. Mas quando eu olho a palavra, não é isso que ela está dizendo, não.
Quando eu vejo a palavra, ela diz que eu sou pó e cinza. E ela diz ainda, sem mim nada podeis fazer. É disso que nós temos que nos alimentar. Essa é a dieta do crente. Alimentarmos de Cristo e não das coisas desse mundo. Não nos alimentarmos desse falso evangelho que vem sendo propagado. Por fim, irmãos, o apóstolo Paulo quer nos lembrar que nós não estamos sozinhos nessa corrida. Não é isso? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Nós fomos chamados, nós fomos separados para apoiar e também encorajar outras pessoas que estão nessa corrida. Né? Você não pode ficar parado. Você tem que correr. Mas também apoiar aqueles que estão fracos. Nós temos que correr, nós não podemos parar. O atleta cristão, ele corre, mas ele ajuda também aqueles que estão parados à beira do caminho. Ele vai dar um novo ânimo, ele vai dar esperança para aquelas pessoas, e muitos sequer já não querem mais correr, estão parados. Não é isso? Então, que nós possamos continuar nessa corrida cristã, alimentando de Deus, nos alimentando desse evangelho, observando as disciplinas espirituais, oração, perdão, adoração, mas também encorajando as pessoas que estão correndo também, perto de nós, as pessoas que estão até mesmo desanimadas, pensando em sair dessa corrida, porque os dias são maus, irmãos, os dias são maus. Mas lembre-se aqui o que Paulo disse: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O prêmio é para todos, todos aqueles que vencerem. A salvação vem de Deus, é Ele quem pode dar salvação. Cabe a nós agora ajudar aqueles que estão parados à beira do caminho. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Pai pela sua palavra. Pai Santo, nós vimos aqui, ó Pai, o apóstolo Paulo fazendo um comparativo de coisas terrenas com coisas espirituais. Então, ó Deus, nós pudemos entender aqui através da Tua palavra que nós estamos numa corrida, Pai, numa corrida cristã. E muitas vezes já cansados, e muitas vezes, ó Pai, já ofegantes, e muitas vezes, ó Pai, já desanimados, porque a linha de chegada parece longe. Mas nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que nos dê um novo ânimo, que nos dê esperança, Pai, que renove as nossas forças, ó Pai. Ó Deus, vem e renova a força do Teu povo, vem e aumenta a fé da Tua igreja, Pai. Quantas vezes, ó Pai, nós temos o desejo de orar, mas falta força. Quantas vezes, ó Deus, nós temos o desejo de examinar a palavra, mas não há ânimo. E nós sabemos, ó Pai, o quanto importante isso é para nós. Mas, ó Deus, nós vimos aqui, ó Deus, que o Senhor é poderoso para trabalhar em nós. Nós vimos aqui, ó Deus, que o Senhor está atento à nossa súplica. Nós vimos aqui, ó Pai, que Tu és um Deus que ouve o Seu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, não há impossíveis para Tu, Senhor. Tu és o Deus do impossível.
E a tua palavra nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Estamos pedindo, ó Pai, força, estamos pedindo graça, estamos pedindo coragem, aumenta a nossa fé, mas sobretudo, Pai, nos faça lembrar também que outros correm conosco. Nos faça lembrar, ó Pai, que precisamos ajudar aqueles que estão parados à beira do caminho. Nos faça lembrar, ó Pai, que aqueles que estão nessa corrida e já desanimaram e já perderam a esperança muito, ó Pai, precisam do nosso apoio. Então, ó Pai, eu te louvo por estarmos aqui nesta noite. E não é porque somos bons, é porque o Senhor se compadeceu de nós. É porque o Senhor estendeu a sua mão. Agora, Pai, nos dá graça para ajudar o nosso próximo, para ajudar os nossos irmãos que estão desfalecidos nesta corrida. Nos dá graça, meu Deus, para levar o ânimo, a esperança para essas pessoas. Eu glorifico o teu nome mais uma vez, ó Pai, e peço-te aqui por esta igreja, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que haja uma semana abençoada na vida de cada um, na vida de seus familiares, que haja livramento, ó Pai, que o teu cuidado seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. O culto está encerrado.